Vídeo 43. Eu continuava vivendo em Lisboa intensamente, mas economicamente as coisas estavam mais difíceis. Agora, só com o emprego no O Boticário, dificultava um tanto as coisas. Porque antes, tendo mais o salário de entregador de jornal, ajudava muito, né? E também acontecia que eu vivia emprestando dinheiro para os meus machos, né? Eu emprestava dinheiro para o Rick, eu emprestava dinheiro para o Leon, e na verdade este dinheiro nunca voltava. E tanto eu quanto eles sabíamos que aquele dinheiro era dado. E eles, claro, sem constrangimento nenhum, viviam me tirando dinheiro. Esse aperto financeiro até que eu podia resolver de uma forma um tanto fácil. Eu estava envolvido no tráfico de erva. Na verdade, eu, sendo gaúcho, levei muita erva mate para a Europa. Na verdade, uma mochila cheia de pacotes de erva. Para os amigos portugueses que acompanham o canal, hoje, como tudo está muito difundido, talvez muitos portugueses até conheçam aquela pequena cumbuca, até certo ponto tratada como indígena, que mais parece madeira no caso, e nós gaúchos, para simplificar, tomamos um chá dentro daquele utensílio indígena. E esse chá é sugado através de um cano que nós chamamos de bomba. E eu tinha levado o chá, que na verdade é erva mate, para a Europa para tomar lá. E quando eu cheguei, aliás, quando eu e o Rick passamos pela fronteira Espanha-Portugal de carona na estrada e cruzamos a fronteira de Elvas, entrando em Portugal a pé, uma das minhas dúvidas era se eu passaria na fronteira com aquela mochila cheia de erva. E felizmente eu passei tranquilo, né? Para os portugueses, a erva mate, ela é industrializada, então ela tem registros e é embalagem comercial, então é um produto, né? Então, só que, claro, é uma erva. Então, eu achava que aquilo poderia dar algum problema, mas não deu. E o Mala, por ser ex-jogador de futebol,
Até eu acredito que ele foi para Portugal no vácuo de vários jogadores brasileiros que foram na época. E o Mala conhecia todos estes jogadores brasileiros que estavam lá. Então tinha o Valdo, o Aldair, esses dois foram parar até na seleção brasileira, né, de 90. E tinha Douglas, Valtinho, Paulinho Cascavel, Lima, Silas. Olha, tinha muito jogador lá. E eu não os conhecia, mas o Mala conhecia todo mundo, né? E o Mala espalhou que chegara na Europa um gaúcho cheio de erva. Aquilo foi um rebuliço, né? Todo mundo queria erva e todo mundo pedia para o Mala que arranjasse essa erva. E o Mala chegou em mim e disse, olha, os caras querem comprar erva, né? E eu, aliás, tem muito brasileiro que faz isso, né? Leva os produtos, levava, né? Hoje eu acho que já tem, eu vejo aí o pessoal tem loja de produtos brasileiros na Europa, né? Mas naquela época esses produtos era quase um contrabando mesmo. Então, quem chegava com estes produtos na Europa, vendia, né? Vendia e faturava um bom dinheiro, né? E o Mala disse, cara, os caras estão loucos atrás de erva, né? E os caras querem comprar erva. E eu disse, cara, eu não vou vender erva, né? E quem é gaúcho sabe que o chimarrão não é só uma erva para um gaúcho, né? Para um gaúcho, aliás, é a primeira vez, eu acho, no canal que eu estou falando mais especificamente de um gaúcho, né? Porque esta conexão gaúcho, eu já estou me desligando, né? Dessa maneira que eu estou falando aqui agora, né? Então, para um gaúcho, o chimarrão não é só uma erva, não é só um chá. E vender erva seria um crime. Um crime. Não se faz isso. E apesar dos jogadores... E o Mala disse, cara, esses caras ganham em dólar, cara. Esses caras estão milionários aí na Europa, né? Tu vai dar erva para esses caras? Eu digo, vou, cara. Eu não vou vender erva. E até não sei se o Mala não vendeu a erva lá nos caras, porque eu dava erva. E a minha erva mate foi distribuída naquela região toda para todo mundo que queria erva mate, né? E eu não ganhei R$1 com isso, na época, um escudo, né? Com isso. Mas tudo bem, né? E, aliás, isso dá uma conexão. Como eu disse que eu emprestava dinheiro e dava dinheiro para todo mundo, eu dava erva mate, não cobrava. Olha, eu acho que eu sou o que o Brasil tinha de melhor para exportar em termos humanos. O resto o Brasil exportava, né? Exportava, mandava para fora um lixo humano muito grande. Pegava uns caras que nem o Rick, que nem o Leon, uns caras que não queriam trabalhar, uns caras tirados, muitos outros que eu vim a conhecer depois, uma lixarada braba, né? Então eu sempre tive muito medo, mas muito medo mesmo, que Portugal se contaminasse. Que aquela brasileirada que não valia nada entrasse no país e, como por osmose, o português absorvesse aquele brasileiro podre,
não existe outra palavra, podre, que caía na Europa. E eu pensava, esse país é tão lindo, esse povo é tão maravilhoso, e arriscar tudo se perder por essa chinelagem brasileira que está descendo aqui. Isso até nem pensava em fazer um desabafo tão grande assim, mas agora, como tudo tem vindo assim espontaneamente, é preciso que se fale isso, né, num canal que trata desses assuntos, né? E então, e olha que eu não sou flor que se cheire, né? Isso é uma expressão, não sei se em Portugal se usa. Flor que se cheire é tipo assim, é o cara que não é lá essas coisas, não é lá essas maravilhas, e eu ainda me julgava o que o Brasil tinha de melhor para exportar. Então, se eu sou, contando o jeito que eu sou para vocês, que eu sou o que o Brasil teria então de melhor em 1989 para mandar para fora, vocês imaginam o resto. E aqui cabe aquela velha picuinha de piadas de português, né? Claro que isso aí se torna, ou se tornava, o primeiro assunto em se chegar em Portugal, né? E como essa miscigenação Brasil-Portugal estava muito forte, e eu até acredito que no final dos anos 80, que também o Brasil passava por uma crise desgraçada, foi talvez a primeira grande leva de brasileiros exportados, né? E como eu disse, as revistas brasileiras estavam, todas elas em Portugal, as novelas estavam passando, e existia muito essa discussão, né? O que é Brasil, o que é Portugal, o que um fala de um, o que fala de outro, né? E eu me lembro que até numa revista Veja apareceu lá este assunto, este tópico, né? E entrevista de lado para brasileiros e para lado portugueses, né? E eu gostei até de uma que tinha conversa, nunca me esqueci, isso foi em 89, sei lá, quase 27 anos atrás. E eu me lembro que falavam desse costume dos brasileiros de contarem piadas de português, e daí um português entrevistado teve uma grande tirada, né? Que eles perguntaram, e em relação a esse assunto, essa dificuldade, esses termos, essas palavras diferentes, olha um monte de bichinho aí na beira da praia. E perguntaram para o português, como é que se chama burro em Portugal? E o português, em relação aos brasileiros, disse, em Portugal nós não chamamos burro, eles estão vindo todos sozinhos. Ou seja, eram nós que estávamos chegando sozinhos em Portugal, sem sermos chamados. Este vídeo eu encerro aqui, com os pássaros na beira da praia, que é uma imagem linda. Vamos ver se conseguimos chegar mais perto. Eu vou caminhando e eles vão caminhando. Cuidado que vocês vão se afogar. Não vou perturbá-los. Valeu!